E aí galera, tudo bem? Esse vídeo estarei comentando sobre como foram os diagnósticos errados que eu tive durante muito tempo antes de finalmente ser diagnosticado com a síndrome de Asperger. Aí você também deve estar se perguntando, como assim diagnósticos errados? Isso mesmo, eu tive um monte de diagnósticos errados por vários motivos. Um deles foi que eu vivi a minha infância e o início da minha pré-adolescência nos anos 90. Mais tarde, a adolescência e o início da fase adulta nos anos 2000. E nessas duas décadas, a síndrome de Asperger, assim como outras variações leves do autismo, ainda eram desconhecidas. Nessa época, falava de autismo, já pensava logo no severo, naquele bem intenso. E não era o meu caso. Meu caso é uma variação leve. E é por isso que muitas vezes os médicos me diagnosticaram coisas que não tinha nada a ver comigo. Eu não vou dizer que eles estavam totalmente errados, mas eles se confundiram, justamente porque os sintomas, muitas vezes, de alguns distúrbios que eles me diagnosticaram, têm sintomas muito semelhantes aos do transtorno do espectro autista. E por isso tive que passar por alguns tratamentos que eram desnecessários. E mais uma coisa, esse vídeo é na verdade um complemento, uma continuação daquele vídeo que eu disse como foi o meu diagnóstico. Se você ainda não viu esse vídeo, ou se você viu e não se lembra, eu sugiro que você assista a ele. O link eu deixei aqui na descrição e também no card aqui em cima. Bom, e nessa jornada eu passei por vários médicos. Passei por neurologistas, alguns psiquiatras, homeopatas e até por alguns ortomoleculares. E muitos deles quase se aproximaram, mas ainda assim não conseguiram chegar no Asperger. Uma vez eu lembro que, quando ainda era criança, devia ter uns 5 anos, eu fui levado a um neurologista e ele identificou características positivas do TA, como a superdotação, a capacidade de falar como uma pessoa mais velha, inteligência e essas coisas. E isso foi muito bom. Minha família ficou feliz, eu também. E eu percebi que eu pude ter grandes facilidades e capacidades para lidar com a vida. Mas as dificuldades não foram consideradas, e isso também foi um problema, porque como existe essa briga entre a facilidade e a dificuldade, fica difícil muitas vezes lidar com as coisas, porque tem vezes que a dificuldade acaba se sobressaindo e a facilidade acaba enfraquecida. Mas voltando ao assunto, depois desse momento eu passei por vários outros médicos. E muitos deles diziam a mesma coisa, que eu não tinha nada. E minha família sempre desconfiada. Como ele não tem nada? Ele se isola muito, ele tem os comportamentos de estereotipia, apesar de que essa palavra também ninguém conhecia nessas épocas, porque eu me mexia muito e tudo mais. Tanto é que uma vez eu fui diagnosticado com a coreia de Sidian, ou Sidian, não sei como é que se pronuncia esse nome. Ela é caracterizada pelo sintoma de movimentos involuntários, desse em que a pessoa fica se mexendo muito o tempo todo. E o tratamento era tomar benzetacil, exatamente essa famosa injeção dolorosa. Uma agulhada no traseiro a cada 21 dias eu tive que tomar. Mais precisamente, até os 18 anos eu tinha que tomar. Comecei quando ainda tinha 13 anos. Ou seja, comecei a tomar em janeiro de 2002 e fui tomando até outubro de 2006. Foram 5 longos anos tomando essa injeção dolorosa no traseiro. E mesmo assim, era um diagnóstico errado. Ele quase se aproximou do Asperger, sim, por causa dos movimentos repetitivos, que é a chamada estereotipia. E outra coisa que me aconteceu também nesse meu tempo foi o diagnóstico do TDAH. Devido às dificuldades que uma pessoa com Asperger ou qualquer outra variação do transtorno do espectro autista tem em memorizar algumas vezes, até em entender, ela passa a ser confundida com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade também se enquadra nessa questão dos movimentos repetitivos, da estereotipia. E também vale lembrar que a descalculia e a dislexia também se enquadram nas dificuldades em poder entender melhor as coisas, porque um autista, para entender melhor, precisa muitas vezes que expliquem com mais detalhes, com
às vezes com imagens, com vídeos, documentários, que é para poder entender melhor as coisas. Quem aqui também nunca ouviu aquela famosa frase: "Você quer que eu desenhe?" Muitas vezes eu tive que ouvi-la. Quando eu não entendia o que me explicavam logo de primeira, eu pedia para que repetissem. Às vezes as pessoas ficavam impacientes e algumas vezes até tive que ouvir essas frases. E o tempo foi passando, fui indo para outros médicos e nunca nenhum deles conseguiu se aproximar do autismo ou do Asperger. Sempre foi assim. Houve um momento também que eu já fui diagnosticado com esquizofrenia. Exatamente. Esse diagnóstico veio porque alguns dos sintomas da esquizofrenia também são semelhantes às características do TA. Entre eles os pensamentos, porque uma pessoa com TA pensa de forma diferente das pessoas que não têm o transtorno. E esse é um sintoma da esquizofrenia. Assim como o distúrbio de movimentos também. As pessoas que têm esquizofrenia costumam se mexer de forma desordenada e também é confundido com a estereotipia, que, como eu já disse anteriormente, seriam esses movimentos repetitivos que um autista possui. Mas ainda assim, vale lembrar que os sintomas principais da esquizofrenia são delírios e alucinações. Uma pessoa com esquizofrenia tem alucinações, vê muitas coisas em comum, ouve vozes, mas uma pessoa com autismo não tem isso. E outra coisa também que eu queria dizer é que algumas vezes um portador da síndrome de Asperger pode sim possuir alguns distúrbios que eu citei anteriormente, como o TDAH, ou até mesmo descalculia, dislexia e até mesmo toque. Pode possuir os dois, mas às vezes não tem nenhum deles. Tem apenas o transtorno do espectro autista, que passa a ser confundido também com esses distúrbios. Bom, é isso. Eu espero que o vídeo também tenha sido esclarecedor. Se você gostou, por favor, clique no gostei e também inscreva-se no meu canal. E até o próximo vídeo.